como que se mantivesse o eixo na posição que está, mas o deslizamento da casca é quem traz, quer dizer, quem está no, digamos assim, no trópico para o polo, né? Agora, ele vai mais adiante e coloca como sendo isso uma mensagem que devia ser deixada pelos atlantes para nos alertar para um signo do zodíaco que não está registrado oficialmente, que quando isso viesse a acontecer, então estaríamos sujeitos a ver repetida a mesma situação pela qual passaram os atlantes, que determinou, digamos, o afundamento lá da ilha, ou a ilha continente, que era deles. E eu não sei se influenciado por essa questão das profecias dos maias, eu me coloco como isso vindo a acontecer nessa data aí de 23 de dezembro de 2012 e tal. Você já disse aqui várias vezes a nós, tudo isso que estava previsto, em termos de, digamos assim, catástrofe, teria sido superado. Então esse temor desse camarada aí não. O que é que de fato haveria em termos dessa repetição, ou dessa história desse alerta para nós? O que é que você poderia comentar sobre isso que eu coloquei? São eventos distintos. A crosta da Terra se deslocar em bloco é um evento. A variação do eixo magnético da Terra é um outro evento. O caos magnético provocado aqui na Terra pela vibração magnética do Sol é um outro tipo de evento. São vários eventos. Sim. Todos eles, quando acontecem, são catastróficos para quem vive aqui na Terra. É como se a Terra fosse uma espécie de capacitor que vai armazenando a irradiação do Sol e chega um ponto que exatamente. Tem que só que não descarregar. Esse evento da crosta terrestre parece que só aconteceu uma vez, segundo os que os cientistas hoje apontam a possibilidade. Tem cientista que nem aceita isso, que é uma coisa tão doida que... Né? Mas a variação do eixo da Terra já ocorreu milhares de vezes desde que a Terra existe. É impressionante. Pode acontecer a qualquer momento, mas ele não é necessariamente catastrófico, dependendo de como aconteça. Para o Mamute foi, né? Para o Mamute foi. A lenda que se fala é que foi terrível para uma certa ilha dos Atlantes, que seria hoje o continente da Antártida, que antes de... A Antártida hoje está no Polo Sul, coberta de neve. Mas os estudiosos encontraram mapas, tipo de Piri Reis e outros, que mostravam exatamente nos séculos XIV e XV a costa do continente Antártico. O homem moderno só veio conhecer a costa do continente Antártico agora através da geofísica, ou seja, há 10 anos atrás, quando através de emissões de raio, quando esses raios refratavam, então eles percebiam o continente que existia por trás da camada de gelo. Mas como é que alguém, nos séculos 12, 13 e 14, poderia ter um mapa do continente se, pelo menos há 4.000 anos que aquilo tudo está coberto por gelo? Então o Dr. Charles Hapgood também dizia que foi exatamente esse problema. Hoje a Antártida está embaixo do gelo, mas há 13 mil anos atrás ela estava aqui de lado. Tinha um mamutezinho aqui, né, de um lado da Terra, e a Antártida aqui no outro, em climas temperados, embaixo do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Quando a Terra fez isso, o mamutezinho foi lá para o Polo Norte, e a Antártida, que era temperado, veio para o Polo Sul, e isso acabou também quando as bases atlânticas existiam nessa ilha. Ou seja, as catástrofes existem, mas não há absolutamente nada que os mentores espirituais e os mentores cósmicos, seres extraterrenos, esses que suportam a minha companhia vibratória, eles sempre disseram que nada há previsto de caos para os nossos tempos. O
caos que poderia haver seria provocado por nós mesmos, os homens e mulheres deste mundo. E o grande problema que eles disseram foi de Mao Tse Tung, Hitler e Stalin. Esses três homens, em menos de 3 décadas, foram responsáveis por mais de 130 milhões de mortes. Nenhuma coisa pior do que isso vai acontecer na história da Terra. Já aconteceu. Então, segundo eles, problemas todos nós teremos em vidas futuras relativos a essas questões. Problemas todos nós teremos em questões meioambientais que já começam a ocorrer nas próximas décadas, mas que vão se acentuar nos próximos 3 séculos. Quando a gente vier reencarnado, vamos enfrentar de novo isso tudo. Mas nada que acabe com o planeta ou que acabe com a possibilidade de continuação da espécie Homo sapiens no planeta. Esses problemas todos que nós vamos ter, se nós não fôssemos uma raça corrupta, corrompida até a medula espiritual, ninguém morreria. Esse tsunami que houve na África, um simples sistema de aviso de tsunami, se tivesse sido colocado ao longo da costa da Ásia Sul, alguns poucos milhões de dólares, qualquer terremoto que ocorre, quando o epicentro é lá dentro do oceano, em menos de 8 segundos as sirenes disparam em qualquer canto. Na hora que você escuta a sirene, se você mora ali numa costa daquela, numa praia daquela, você começa a andar para longe da costa. Não precisa correr, basta andar. Os animais saíram. Os animais saíram. Não morre ninguém. Agora, por que os governos não colocam um sistema de corrupção? Além disso, os animais saíram agora desse tsunami? Sim, eles sentem, eles sabem. A vibração, quando ocorre um terremoto, os animais sentem mais do que a gente. Tá? Aí eles agem por instinto. Como há milênios, aquelas espécies que vivem nas praias, tá? Foram sofrendo esses tsunamis, eles instintivamente saem para longe da costa. É assim que funciona. É impressionante, mas é assim. Então, se existissem governos decentes, ninguém morreria no tsunami daquele. Mas por que não existe governo decente? Porque nós formamos uma espécie indecente. Não são os políticos que são corruptos, somos nós que nos corrompemos. Não existe político corrupto numa sociedade que não é corrupta, pessoal. Não existe. Se existem todos os políticos corruptos, não é porque nós somos corruptos. Ponto final. É uma constatação, na minha opinião. Uma sociedade esclarecida não produz políticos corruptos. Tá? Então, nós vamos sofrer muito com esses eventos ambientais porque nós formamos uma civilização corrupta. Eu achei ótimo uma notícia que eu vi hoje na Folha de São Paulo. Um determinado prefeito de uma determinada cidade disse que não tinha verba para aumentar os professores. Aí o juiz disse: então o senhor, como não tem verba, está proibido de fazer verba para festa junina. E o cara está proibido de fazer. Tinha organizado não sei quantas festas juninas. Mas não vai poder fazer porque o juiz disse: amigo, você está dizendo que não tem como aumentar, os professores estão há 5 anos sem receber. Vai fazer festa junina? Eu vou. Não vai não. Proibiu. Óbvio. Mas é uma lógica que a gente já perdeu, a gente já nem consegue perceber o que seria óbvio. Nós nos acostumamos, em resumo, tá? Esses problemas todos que vão acontecer aqui na Terra ao longo das próximas décadas e séculos, não é nada de acabar o mundo. Problemas não. Se nós formássemos uma sociedade esclarecida, qualquer cientista hoje já sabe que o oceano vai subir. A dúvida é se sobe 52 centímetros ou 1 metro ao longo dos próximos anos. Presume-se que em 2100, várias cidades que estão situadas num plano abaixo do nível do mar terão problemas. Qual é o governo que vai trabalhar essa questão? Já tem uma linha falando que vai ser maior que os da espera. Infelizmente, a última edição é exatamente essa, Ricardo. Hoje em dia, a perspectiva já é que o nível do hidrostato do oceano vai subir mais. Com o tipo de sociedade que nós temos, que não consegue conversar em torno das questões essenciais, vai morrer muita gente? Vai. Agora o mar vai subir. Devagarinho ou vem? Bem devagar. Muito lentamente, como está subindo.